Oi, pessoal! Antes de começar a gravação da próxima parte do livro, eu quero pedir para que vocês se inscrevam, deixem like e comentem aqui embaixo se vocês estão gostando do conteúdo do livro. Tchau, tchau! O sexo nos sonhos. Quanto mais nos ocupamos com a solução dos sonhos, mais devemos querer reconhecer que a maioria dos sonhos adultos trata de material sexual e expressa desejos eróticos. Apenas quem de fato analisa os sonhos, ou seja, passa-os do conteúdo manifesto para os pensamentos oníricos latentes, pode formar uma opinião sobre isso. Nunca a pessoa que se contenta em registrar o conteúdo manifesto. Reconheçamos de imediato que esse fato não tem o intuito de causar espanto, mas está em completa harmonia com as suposições fundamentais da explicação dos sonhos. Nenhum outro impulso teve de ser submetido a tanta supressão desde a infância quanto o impulso sexual em seus inúmeros componentes. De nenhum outro impulso sobrevieram tantos desejos inconscientes e tão intensos, desejos que agora atuam durante o sono de modo a produzir sonhos. Na interpretação dos sonhos, nunca devemos esquecer a significação desses complexos sexuais, nem, naturalmente, exagerar tais complexos a ponto de eles serem considerados exclusivos. Por meio da cuidadosa interpretação, pode-se afirmar que muitos sonhos devem ser entendidos bissexualmente na medida em que resultam de irrefutável interpretação secundária, em que realizam sentimentos homossexuais, ou seja, sentimentos comuns à atividade sexual normal da pessoa que sonha. Todavia, a ideia de que todos os sonhos devem ser interpretados bissexualmente me parece uma generalização tão indemonstrável quanto improvável, a qual eu gostaria de defender. Acima de tudo, não saberia como descartar o fato aparente de que há muitos sonhos satisfazendo a outras necessidades, no sentido mais amplo, além das eróticas, como os sonhos de fome, sede, conveniência, etc. Nesse mesmo sentido, afirmações semelhantes, por exemplo, atrás de todo sonho há uma sentença de morte, e todo sonho mostra uma continuação da linha feminina até a masculina, parecem-me avançar muito além do admissível na interpretação dos sonhos. Já dissemos que os sonhos notoriamente inocentes costumam conter desejos eróticos grosseiros, o que podemos confirmar por meio de vários novos exemplos. Entretanto, muitos sonhos que parecem indiferentes e que jamais pareceriam ter algum significado particular podem, após análise, ser associados a sentimentos e desejos inconfundivelmente sexuais e, por muitas vezes, de natureza inesperada. Por exemplo, quem suspeitaria de um desejo sexual no seguinte sonho até que sua interpretação fosse levada a cabo? Diz o relato do indivíduo que sonhou. Entre dois palacetes imponentes há uma casa modesta, um pouco recuada, cujas portas estão fechadas. Minha esposa me conduz por um pequeno trecho na rua até chegarmos à casa e empurra a porta. Então deslizo com rapidez e facilidade até o interior de um pátio que se inclina obliquamente para cima. Qualquer um que tenha tido experiência com tradução de sons vai naturalmente perceber de imediato que penetrar em espaços estreitos e abrir portas fechadas pertence ao simbolismo sexual mais comum e facilmente encontrará nesse sonho uma representação da tentativa de coito por trás, entre as duas grandiosas nádegas do corpo feminino. A passagem estreita e inclinada é, obviamente, a vagina. A assistência atribuída à esposa do homem que narra o sonho requer a interpretação de que, na realidade, isso é apenas uma consideração pela esposa, responsável por impedir essa tentativa. Além disso, a investigação mostra que no dia anterior, uma moça entrara na casa desse homem e lhe agradara, dando-lhe a impressão de que não se mostraria de toda avessa se uma abordagem desse tipo. A casa pequena entre dois palacetes vem de uma reminiscência do bairro de Hradčin, em Praga, e assim aponta, mais uma vez, para a moça, que é daquela cidade. Quando enfatizo para meus pacientes a frequência do sonho edipiano de ter relação sexual com a mãe, obtenho uma resposta. Não consigo me lembrar desse sonho. Em seguida, porém, ocorre a recordação de outro sonho encoberto e indiferente, repetidamente sonhado pelo paciente, e sua análise mostra ser um sonho com esse mesmo conteúdo, ou seja, outro sonho epidiano.
Posso assegurar ao leitor que sonhos velados de relação sexual com a mãe são muito mais frequentes que os sonhos explícitos e explícitos do mesmo teor. Há sonhos sobre paisagens e localidades em que a ênfase recai todas as vezes na afirmação: eu já estive nesse lugar antes. Nesse caso, a localidade é sempre o órgão genital da mãe. Pode-se inclusive afirmar com certeza, como sobre nenhum outro lugar, que a pessoa já esteve lá antes. Grande número dos sonhos, geralmente repletos de medo, relacionados a situações como passar por espaços estreitos ou estar na água, baseia-se em fantasias dos tempos embrionários, da permanência no útero materno e do ato do nascimento. A seguir, o sonho de um rapaz que, em sua fantasia, ainda como embrião, aproveitou a oportunidade para espionar um ato de coito dos pais. Ele está num poço fundo onde há uma janela, como no túnel de Smirne. No início, vê uma paisagem vazia através dessa janela. Depois, compõe uma imagem nela que imediatamente está em suas mãos e ocupa o espaço vazio. Nessa imagem, representa um campo arado por um equipamento e o ar delicioso, a ideia concomitante de grande esforço e as manchas negro-azuladas de terra criam uma impressão agradável. Depois, ele segue em frente e vê uma escola primária aberta e se surpreende que tanta atenção seja dada nela às sensações sexuais da criança, o que o faz pensar em mim. Eis um belo sonho com água de uma paciente. Tornou-se extraordinário no curso do tratamento. Na casa de veraneio no lago, ela se joga na água escura, no lugar em que uma lua pálida se espelha. Sonhos desse tipo são de trabalho de parto. Sua interpretação é alcançada ao inverter o fato relatado no conteúdo manifesto. Assim, em vez de ela se joga na água, leia-se ela sai da água, ou seja, nasce. O lugar em que a pessoa nasce é reconhecido quando pensamos no sentido pejorativo da expressão francesa la lune, a lua pálida. Então se torna o traseiro, bumbum, que a criança logo reconhece como lugar de onde veio. Ora, qual pode ser o significado de aquela paciente desejar nascer em sua casa de veraneio? Faz-lhe essa pergunta e ela respondeu sem hesitação. O tratamento não me fez sentir como se eu tivesse nascido de novo. Com isso, o sonho se torna um convite para que eu continuasse a tratá-la na casa de veraneio, quer dizer, para eu visitá-la lá. Talvez, ou talvez também uma alusão muito acanhada ao seu desejo de tornar-se mãe. Outro sonho de parto e sua interpretação extraídos do trabalho de Jones. Ele estava em pé na praia, cuidando de um menino que parecia seu filho, enquanto ele brincava à beira d'água. Ele ficou nisso até que a água o cobriu e ela só podia enxergar a cabeça dele balançando para cima e para baixo, perto da superfície. A cena então mudou para o saguão lotado de um hotel. O marido afastou-se e ela entabulou conversa com um desconhecido. A análise descobriu que a segunda parte do sonho representa sua fuga em relação ao marido e o início de uma relação de intimidade com uma terceira pessoa, claramente indicada como o irmão do Sr. X, com base no sonho anterior. A primeira parte do sonho era uma evidente fantasia de nascimento. Em sonhos, como na mitologia, o parto de uma criança vem das águas uterinas e é comumente apresentado pela distorção da entrada da criança nas águas. Em vários outros exemplos, o nascimento de Adonis, Osíris, Moisés e Baco serve como bem conhecida ilustração desse ponto. A cabeça boiando para cima e para baixo lembrou a paciente, de pronto, da sensação de aceleração vivida em sua única gestação. Pensar no menino entrando na água induzia um devaneio no qual ela se viu tirando-o da água, levando até o quarto dele, dando-lhe banho, vestindo e colocando na cama. A segunda parte do sonho, portanto, representa os pensamentos relativos à fuga, os quais pertenciam à primeira metade do conteúdo latente subjacente. A primeira parte do sonho correspondia à segunda metade do conteúdo latente, exceto pela fantasia do parto. Além da inversão da ordem, outras inversões ocorreram nas duas partes do sonho. Na primeira, a criança entrava na água, dupla inversão. Na segunda, o marido a abandona. Nos pensamentos oníricos, é ela quem o deixa. Abraham narra outro sonho de nascimento de uma moça que aguardava o primeiro parto. Saindo de um lugar da casa,
Um canal subterrâneo conduz diretamente à água, canal do parto líquido amniótico. Ela levanta uma porta-alçapão do chão e então imediatamente aparece uma criatura vestida com pele marrom, semelhante a uma foca. Essa criatura se transforma no irmão caçula da mulher que narra o sonho, para quem ela sempre for uma figura materna. Sonhos de salvamento, entre aspas, estão relacionados a sonhos de nascimento. Salvar, em especial da água, é equivalente a dar luz quando quem sonha é uma mulher. No entanto, esse sentido é de fato modificado quando quem sonha é um homem. Ladrões, furtos à noite e fantasmas dos quais temos medo ao ir para a cama e que de vez em quando até perturbam nosso sono, têm origem em uma única reminiscência de infância, comum a todos esses elementos. Esses são os visitantes noturnos que despertaram a criança e foram postos no quarto para que ela não urinasse na cama ou levantaram as cobertas para ver claramente onde estão as mãos da criança enquanto dorme. Consegui induzir uma recordação exata do visitante noturno com a análise de alguns desses sonhos de ansiedade. Os ladrões sempre eram pai, os fantasmas mais provavelmente correspondiam a pessoas do sexo feminino com suas camisolas brancas. Quando nos familiarizamos ou familiarizarmos com o uso abundante de simbolismo para a representação de conteúdo sexual nos sonhos, naturalmente indagamos se não existem muitos símbolos que parecem, de alguma maneira, ter significado firmemente definido, como os sinais de estenografia. Estamos tentando e tentados a compilar um novo livro de sons de acordo com o método das cifras. A esse respeito, podemos apontar que esse simbolismo não pertence exclusivamente aos sonhos, mas sim ao pensamento inconsciente, em particular o das massas, podendo ser encontrado com maior perfeição no folclore, em mitos e lendas, em modos de falar, nos provérbios e nos gracejos populares, bem mais do que nos sonhos. O sonho aproveita-se desse simbolismo para proporcionar uma representação disfarçada a seus pensamentos latentes. Entre os símbolos usados dessa maneira, é claro que há muitos que regularmente ou quase regularmente significam a mesma coisa. É necessário apenas ter em mente a curiosa plasticidade do material psíquico. De vez em quando, em um conteúdo onírico, um símbolo pode ter se interpretado não pelo viés simbólico, mas de acordo com o sentido real. Em outro momento, por causa de um conjunto peculiar de recordações. Quem sonha pode criar para si mesmo o direito de usar qualquer coisa como símbolo sexual, embora em geral não seja empregado dessa maneira. Tampouco os símbolos sexuais utilizados com maior frequência são sempre desprovidos de ambiguidade. Após essas limitações e reservas, posso chamar a atenção para o seguinte: a maioria dos casos, o imperador e a imperatriz, o rei e a rainha, representam de fato os pais da pessoa que sonha. Essa pessoa é então o príncipe ou a princesa. Todos os objetos alongados, como paus, troncos de árvores, guarda-chuvas e todas as armas alongadas e pontiagudas, como canivetes, adagas e lanças, têm como intenção representar o membro masculino. Um símbolo frequente, conquanto não muito inelegível, é a lixa de unhas, em virtude da fricção e da raspagem. Estojos pequenos, caixas, caixões, armários e fornos correspondem às partes femininas. O simbolismo do cadeado e da chave foi muito elegantemente empregado por Ulande em sua canção sobre o Conde Abstein, para fazer uma piada obscena em comum. O sonho de passar por uma fileira de quartos significa estar em um bordel ou em um harém. Escadarias, escadinhas e degraus, subir ou descer por essas estruturas são representações simbólicas do ato sexual. Paredes macias pelas quais a pessoa sobe e fachadas de casas pelas quais ela desliza para o chão, quase sempre com forte ansiedade, correspondem ao corpo humano ereto e provavelmente repetem no sonho reminiscências da criança pequena que sobe ao colo dos pais ou de quem cuida dela. Paredes macias, entre aspas, são homens. Muitas vezes, nos sonhos de ansiedade, a pessoa se agarra com firmeza em alguma saliência na fachada de uma casa. Sem dúvida, por antítese, visto que os contornos de seus corpos são eliminados nos símbolos, mesas postas e aparadores são mulheres, talvez por conta da antítese dos símbolos que eliminam os contornos de seus corpos.
uma vez que cama e mesa constituem o casamento. A cama, muitas vezes, substitui a mesa no sonho e, à medida em que é viável, o complexo de apresentação sexual é transposto para o complexo alimentar. Quanto aos itens de vestuário, o chapéu feminino pode, em geral, ser definitivamente interpretado como órgão genital masculino. Nos sonhos de homens, costuma-se constatar que a gravata simboliza o pênis. De fato, isso ocorre não só porque as gravatas ficam penduradas, são longas e constituem uma característica masculina, mas também porque podem ser escolhidas ao bel prazer do usuário, liberdade proibida pela natureza no elemento original do símbolo. Aqueles que se valem desse símbolo no sonho são muito extravagantes com gravatas e possuem bela coleção delas. Todas as máquinas e todos os aparelhos complexos nos sonhos são muito provavelmente genitais. Em sua descrição, o simbolismo onírico mostra-se não incansável quanto à atividade da imaginação. Da mesma maneira, muitas paisagens oníricas, em especial com pontes ou montanhas cobertas por florestas, podem ser recolhidas de pronto como descrições dos órgãos genitais. Por fim, quando nos deparamos com neologismos incompreensíveis, podemos pensar em combinações de componentes com significação sexual. Nos sonhos, a presença de crianças também significa com frequência os genitais, pois homens e mulheres têm o hábito de se referir afetuosamente aos próprios órgãos genitais como meu pequeno, minha pequena. Na categoria de um símbolo bastante recente do órgão genital masculino, pode-se mencionar o aeroplano, cuja utilização é justificada pela relação com voar, assim como ocasionalmente pelo formato. Brincar com uma criança pequena ou bater nela costuma ser uma representação onírica do onanismo. Vários outros símbolos, em parte não suficientemente comprovados, são citados por Stekel, que ilustram com exemplos. Segundo esse estudioso, a direita e a esquerda no sonho devem ser consideradas em sentido ético. O lado direito sempre significa a via rumo ao que é certo. A esquerda conduz ao crime. Com isso, a esquerda pode significar homossexualidade, incesto e perversão. A direita significa casamento, relações com uma prostituta e etc. O significado sempre é determinado pelo ponto de vista moral do indivíduo que sonha. No sonho, os parentes desempenham em geral o papel dos genitais. Não conseguir pegar um trem é interpretado por Stekel como pesar por não ser capaz de neutralizar uma diferença de idade. A bagagem com que uma pessoa viaja é o peso do pecado pelo qual se vê oprimida. Também os números, bastante vistos em sonhos, são atribuídos por Stekel a um sentido simbólico físico, mas essas interpretações não parecem ser suficientemente comprovadas nem ter validade geral, embora a interpretação em casos individuais possa ser, em geral, reconhecida como provável. No livro do Stekel, recém-publicado, que não pode utilizar uma lista de símbolos sexuais mais comuns, cujo objetivo é provar que todos os símbolos sexuais podem ser usados bissexualmente. Ele afirma que não há um símbolo que não possa ser utilizado ao mesmo tempo em sentido masculino e feminino. Sem dúvida, a cláusula entre parênteses retira boa parte do caráter absoluto dessa afirmação, pois isso não é de jeito nenhum permitido pela fantasia. No entanto, não me parece supérfluo afirmar que, conforme minha experiência, a concepção geral de Stekel tende a dar espaço ao reconhecimento de uma multiplicidade maior. Além desses símbolos igualmente comuns tanto aos órgãos masculinos quanto aos femininos, há outros preponderantes ou quase exclusivos na designação de um dos gêneros, e ainda há outros só conhecidos na significação masculina ou na feminina. Usar objetos e armas longas e firmes como símbolo dos genitais femininos ou objetos ocos, tipo baú e bolso, como símbolos de genitais masculinos, não é algo que de fato a fantasia permita. É verdade que a tendência do sonho e da fantasia inconsciente de utilizar bissexualmente o símbolo sexual traz um viés arcaico, pois na infância é desconhecida a diferença genital e os mesmos órgãos são atribuídos a ambos os gêneros. Essas sugestões, muito incompletas, podem ser suficientes para estimular outros estudiosos a elaborar uma lista mais cuidadosa. Acrescentarei agora
Mais alguns exemplos da aplicação desses simbolismos nos sonhos, os quais servirão para mostrar quão impossível se torna interpretar um sonho sem levar em conta o simbolismo onírico e como este interrompe e irrompe de modo tão imperioso em muitos casos. Número 1. O chapéu como símbolo do homem do órgão genital masculino. Estou andando na rua no verão. Usa um chapéu de formato peculiar. No meio, ele se curva para cima e as partes laterais pendem para baixo. Era aqui a descrição obstruída, de maneira que uma fica mais baixa que a outra. Estou alegre e me sentindo confiante. Passo por uma tropa de jovens oficiais e penso com meus botões. Nenhum de vocês pode ter planos para mim. Como ela não conseguia fazer nenhuma associação em relação ao chapéu, eu lhe disse. Na realidade, o chapéu é um genital masculino, erguido na parte do meio e com as duas partes laterais pendentes. De modo intencional, deixei de interpretar os detalhes relativos às duas partes laterais que pendem desigualmente para o baixo, embora tais individualidades nas definições abram caminho para a interpretação. Continuei dizendo que se ela tivesse um homem com genital tão viril, não teria de recear os oficiais. Quer dizer, nada teria a temer na parte deles, pois ficaria basicamente a salvo se saísse em proteção e acompanhada apenas por suas fantasias de tentação. Essa última explicação de seu receio eu já pudera lhe apresentar em várias oportunidades com base em outro material. É bastante notável a maneira como a paciente se comportou após essa interpretação. Refutou sua descrição no chapéu, afirmando que não dissera que as duas partes laterais pendiam para baixo. Contudo, eu tinha plena certeza do que ouvira para me permitir ser enganado, de modo que insisti. Ela ficou calada por algum tempo e depois reuniu coragem para me perguntar por que os dois testículos do marido eram mais baixos que o outro e se acontecia o mesmo com todos os homens. Diante da explicação desse detalhe específico do chapéu, ela terminou aceitando na totalidade a interpretação do sonho. Eu já conhecia o símbolo do chapéu bem antes que a paciente me relatasse o sonho. Com base em outros casos muito menos transparentes, acredito que o chapéu também possa ser compreendido como órgão genital feminino. Número 2. A criança. Sua mãe manda sua filha pequena para longe e assim ela tem que seguir sozinha. Ela vai com a mãe até a estrada de ferro e vê sua pequena caminhando diretamente sobre os trilhos, de modo que não pode evitar que ela seja atropelada. Ela ouve os ossos quebrando. Com isso, sente algum desconforto, mas não um verdadeiro horror. Então, olha pela janela do trem para verificar se não é possível enxergar as partes lá atrás. Agora, repreende a mãe por ter deixado que a pequena saísse sozinha. Analise. Não é tarefa simples fornecer aqui uma interpretação completa desse sonho. Ele faz parte de um ciclo onírico e só pode ser de todo compreendido pela ligação com os outros, pois não é fácil obter o material necessário suficientemente isolado para provar o simbolismo. A princípio, a paciente acha que a ida até a ferrovia deve ser interpretada historicamente como alusão à sua partida de um sanatório de doenças nervosas, de cujo, surpreendentemente, ela estava enamorada. Quando a mãe a tirou desse lugar, o médico foi até a estação de trem e lhe entregou um buquê de flores pela partida. Ela se sentiu incomodada porque a mãe presenciaria a homenagem. Aqui, portanto, a mãe parece uma perturbação para seu romance, papel de fato desempenhado por essa mulher rígida durante a juventude da filha. O pensamento seguinte refere-se à sentença em que olha para verificar se não há possível enxergar as partes lá atrás. Na fachada do sonho, seria natural sermos levados a pensar nas partes da filha pequena, que fora atropelada e moída. Porém, o pensamento volta-se numa direção bem diferente. Ela se lembra de que certa vez viu o pai nu, por trás, no banheiro. Então começa a falar da diferenciação sexual e afirma que no homem os genitais podem ser vistos por trás, mas não na mulher. Em relação a isso, ela mesma oferece agora a interpretação de que essa pequena é o órgão genital e que a sua pequena, ela tem uma filha de 4 anos, é seu próprio órgão genital. Ela repreende a mãe por querer que ela viva como se não tivesse genitais e reconhece essa reprovação na sentença introdutória do sonho. Sua mãe manda sua filha pequena para longe e assim ela tem de seguir sozinha. Em sua fantasia, ir sozinha pela rua significa não ter homem e não ter relações sexuais. E disso que ela não gosta.
Segundo todas as suas afirmações, ela realmente sofreu quando menina por causa do ciúme nutrido por sua mãe, uma vez que ela demonstrava preferir o pai. O pequeno e a pequena têm sido registrados por Stekel como símbolos, respectivamente, dos órgãos genitais masculinos e dos femininos. Sobre isso, esse autor refere um uso bastante amplo da linguagem. A interpretação mais profunda desse sonho depende de um outro, da mesma noite em que a paciente se identifica com seu irmão. Ela foi bastante travessa e sempre ouviu que deveria ter nascido menino. Essa identificação com o irmão mostra com clareza especial que a pequena, entre aspas, significa o órgão genital. A mãe ameaçou de castração, o que só poderia ser entendido como castigo por brincar com suas partes íntimas. Portanto, a identificação demonstra que ela mesma se masturbava quando criança, embora agora ela conserve esse fato na memória como relativo ao irmão. Um conhecimento precoce do órgão genital masculino que ela perdeu mais tarde deve ter sido obtido por ela nessa época, de acordo com as informações do segundo sonho. Além disso, o segundo sonho aponta para a teoria da sexualidade infantil, em que as meninas se originam dos meninos por meio da castração. Depois de eu ter lhe revelado essa suposição infantil, ela imediatamente a confirmou com uma historieta em que o menino perguntava à menina: cortaram? Ao que ela responde: não, sempre foi assim. Mandar a pequena, o órgão genital, embora no primeiro sonho também se refere, portanto, à castração e ameaçada. Por fim, ela culpa a mãe por não ter nascido menino. Quer ser atropelada simboliza a relação sexual que não seria evidente com base nesse sonho se não estivéssemos certos disso em razão de muitas outras fontes. Número 3. A representação dos genitais por edifícios, escadarias e poços. O sonho foi assim. Ele anda com o pai por um lugar que certamente é o Parque Prater, porque a rotunda pode ser vista. Diante dela, um balão está amarrado e uma pequena estrutura frontal. Esse balão, no entanto, parece meio murcho. O pai lhe pergunta para que serve aquilo tudo. Ele fica surpreso com a pergunta, mas explica ao pai. Eles chegam a um pátio onde se estende uma grande folha de estanho. O pai quer arrancar um grande pedaço dela, mas primeiro olha em volta para ver se há alguém observando. Ele diz ao pai que basta que ele fale com o vigia e então poderá pegar quanto queira, sem a menor dificuldade. Saindo desse pátio, uma escada desce até um poço, cujas paredes macias são revestidas com uma bolsa de couro. Ao final do poço, há uma plataforma mais extensa e depois começa outro poço. Análise. Esse sonho pertence a um tipo de paciente não favorável do ponto de vista terapêutico. São os que se mantêm em análise sem oferecer nenhuma resistência até certo ponto, mas daí em diante se mostram quase inacessíveis. Esse sonho o rapaz analisou praticamente sozinho. Conforme disse, a rotunda é meu órgão genital. O balão preso na frente é um pênis, cuja fraqueza tem me preocupado. Porém, devemos interpretar com mais detalhes. A rotunda são as nádegas regularmente associadas aos genitais pela criança. A estrutura frontal menor é o escroto. No sonho, o pai pergunta ao paciente para que serve tudo aquilo, ou seja, ele lhe pergunta quais são o propósito e a disposição dos genitais. É bem evidente que essa situação deva ser invertida, a ser ele a fazer as perguntas. Como o questionamento por parte do pai nunca ocorreu de fato, devemos entender o pensamento onírico como um desejo ou interpretá-lo na condicional. Se eu ao menos tivesse pedido esclarecimentos sexuais ao meu pai. Logo veremos a continuação desse pensamento em outro lugar. O pátio em que a folha de estanho está estendida no chão não deve ser compreendido simbolicamente no primeiro momento, pois se origina do local de trabalho do pai. Por um motivo arbitrário, inseriu o estanho no lugar de outro material com que o pai de fato lida, sem, no entanto, mudar nada nas expressões verbais do sonho. O paciente entrara na empresa do pai e ficara muito insatisfeito com as práticas questionáveis das quais basicamente dependia o lucro. Assim, a continuação do pensamento anterior do sonho, se eu ao menos lhe tivesse pedido, seria: ele teria me decepcionado, tal como faz com os clientes. Quanto a arrancar, entre aspas, que serve para representar a desonestidade comercial, o próprio paciente oferece uma explicação secundária, a saber, no onanismo.
Isso não é apenas, é totalmente familiar para nós, mas está muito bem de acordo com o fato de que o segredo do onanismo é expresso pelo seu oposto. Porque uma pessoa pode fazê-lo abertamente. Além disso, está em concordância por completo com nossa expectativa de que a atividade onanista seja mais uma vez delegada ao pai, assim como o questionamento na primeira cena do sonho. O jovem logo interpreta o poço como uma vagina, ao fazer referência ao revestimento macio das paredes. Também pude verificar ser verdadeiros em outros casos que o coito vaginal é descrito como descida em vez da usual subida. O detalhe de no fim do primeiro poço haver uma plataforma mais extensa e depois mais um poço, ele mesmo explica biograficamente. Por algum tempo mantivera relações sexuais com mulheres, mas depois desistira em razão de inibições. Agora, com a ajuda do tratamento, espera poder retomá-las. Entretanto, o sonho torna-se indistinto no final, e ao intérprete experiente fica evidente que na segunda cena do sonho a influência de outro tema tenha começado a se impor. Nesse sentido, os negócios do pai e suas práticas desonestas significavam a primeira vagina representada por um poço, de tal modo que se pode pensar em uma referência à mãe. O desejo nos sonhos. Seguramente pareceu estranho a todos nós que o sonho não fosse mais que a realização de um desejo, e isso não só por causa das contradições trazidas pelo sonho de ansiedade. Depois de aprendermos com as primeiras explicações analíticas que o sonho contém significado e validade psíquica, não seria muito esperar uma explicação tão simples para esse significado. De acordo com a correta, mais concisa definição de Aristóteles, o sonho é uma continuação do pensamento durante o sono, desde que a pessoa durma. Considerando que ao longo do dia nossos pensamentos produzem uma diversidade de atos psíquicos, julgamentos, conclusões, contradições, expectativas, intenções, etc., porque durante o sono nossos pensamentos seriam forçados a se confinar à produção de desejos. Não há, ao contrário, muitos sonhos que apresentam um ato psíquico diferente em forma de sonho. Uma preocupação, por exemplo, e não é o sonho tão transparente do pai justamente dessa vez ou dessa natureza. Com base no raio de luz que lhe cai nos olhos enquanto dorme, o pai chega à solícita conclusão de que uma vela caiu e pode ter posto fogo no cadáver. Ele transforma essa conclusão num sonho ao adotá-lo de uma situação sensorial levada a efeito no presente. No sonho, que papel tem a realização do desejo? De qual desejos deveríamos suspeitar? A predominância do pensamento que teve continuidade, o estado desperto ou o pensamento incitado pela nova impressão sensorial? Todas essas considerações procedem e nos forçam a estudar mais a fundo o papel desempenhado pela realização de um desejo no sonho e no significado dos pensamentos em vigília que continuam no sono. De fato, é a realização de um desejo que já nos induziu a separar os sonhos em dois grupos. Constatamos alguns sonhos que eram claramente realizações de desejos e outros em que esse processo não podia ser reconhecido, sendo mascarado com frequência por qualquer meio disponível. Nesse segundo grupo de sonhos, reconhecemos a influência da censura onírica. Os sonhos explícitos de desejos foram principalmente vistos em crianças. No entanto, rápidos sonhos sinceros envolvendo um desejo pareceram, e enfatizo o termo propositalmente, ocorrer também em adultos. Agora, podemos perguntar de onde vem o desejo realizado no sonho. Mas a que oposição ou a que diversidade relacionamos esse de onde? Acho que a oposição entre a vida consciente diária e uma atividade psíquica que permanece inconsciente só pode se tornar perceptível à noite. Com isso, proponho uma tríplice possibilidade para a origem de um desejo. A primeira é que o desejo pode ter sido incitado durante o dia e, dadas as circunstâncias externas, não pôde alcançar satisfação, restando então para a noite um desejo conhecido, mas não realizado. A segunda é que o desejo pode ter vindo à tona durante o dia, mas, tendo sido rejeitado, permaneceu insatisfeito e suprimido. A terceira é que o desejo pode não ter relação com a vida diária e permanecer ao grupo daqueles que se originam da supressão à noite.
Se seguirmos agora nosso esquema do aparato psíquico, poderemos localizar um desejo do primeiro tipo no sistema pré-consciente. Assim, presumiremos de que um desejo do segundo tipo tenha sido novamente imposto ao sistema inconsciente pelo sistema pré-consciente, onde pode se sustentar por si mesmo. Quanto a um sentimento-desejo do terceiro tipo, poderemos considerar que seja totalmente incapaz de se deixar o sistema inconsciente. Isso nos remete à questão de saber se os desejos que surgem dessas diferentes fontes têm o mesmo valor para o sonho e o mesmo poder de incitar um sonho. Ao revisar os sonhos disponíveis para responder a essa questão, somos imediatamente levados a acrescentar uma quarta fonte de sentimentos ao sonho: estímulos reais para desejos que surgem durante a noite, como sede e desejo sexual. Fica evidente, então, que a fonte do desejo no sonho não afeta sua capacidade de incitá-lo. Podemos demonstrar, com diversos exemplos, que um desejo suprimido durante o dia se afirma no sonho. Menciono aqui uma ilustração muito simples desse tipo. Uma moça um tanto sarcástica, cuja amiga mais jovem ficou noiva e vai se casar, passa o dia sendo questionada pelos conhecidos se conhece o noivo e o que acha dele. Ela responde às perguntas com elogios generalizados e, deste modo, cala a voz da própria opinião, já que preferiria dizer a verdade a saber que o noivo é um sujeito comum. Na noite seguinte, ela sonha que essas mesmas perguntas voltam a lhe ser feitas. Agora, a resposta contém uma fórmula. No caso de novos pedidos, basta mencionar um número. No fim, aprendemos com inúmeras análises que em todos os sonhos o desejo submetido a uma distorção derivou do inconsciente e não conseguiu alcançar a percepção no estado desperto. Desse modo, parece que todos os desejos têm o mesmo valor e a mesma força na formação dos sonhos. Nesse momento, sou incapaz de provar que a situação seja de fato diferente, mas sinto-me fortemente propenso a supor uma determinação mais rigorosa para o desejo onírico. Uma coisa, no entanto, não devemos esquecer: é o desejo de uma criança, ou seja, apenas um sentimento-desejo de força infantil. Tenho sérias dúvidas de um desejo ou se um desejo não realizado durante o dia seria suficiente para a criança ou para criar um sonho de um adulto. Parece mais que quando aprendemos a controlar nossos impulsos pela atividade intelectual, cada vez mais rejeitamos como algo inútil a formação ou a retenção desses desejos intensos tão naturais na infância. A esse respeito, inclusive, há muitas variações individuais, e algumas pessoas retêm por mais tempo que as outras o tipo infantil de processos psíquicos. As diferenças aqui são as mesmas encontradas no declínio gradual da imaginação visual originalmente distinta. Em geral, porém, sou da opinião de que os desejos não realizados no dia são insuficientes para produzir um sonho em adultos. De pronto, admito que os instigadores do desejo originados no consciente contribuem para a incitação de sonhos, mas isso provavelmente é tudo. O sonho não seria originado se o desejo pré-consciente não fosse reforçado por outra fonte. Essa fonte é o inconsciente. Acredito que o desejo consciente é incitador do sonho apenas se consegue despertar um desejo inconsciente similar que a força. Na linha das sugestões obtidas por meio da psicanálise e das neuroses, creio que esses desejos inconscientes estão sempre ativos e prontos e se expressaram toda vez que encontram uma oportunidade para se unir a uma emoção da vida consciente, quando transferem sua maior intensidade para a intensidade menor da segunda. Portanto, para parecer que apenas o desejo consciente foi realizado num sonho, mais uma pequena peculiaridade na formação desse sonho nos fará, de novo, confirmar a força do auxílio do inconsciente. Esses desejos, sempre ativos do inconsciente, imortais, por assim dizer, lembram os lendários titãs, que desde tempos imemoriais deram à luz montanhas monumentais, depois impelidas sobre eles pelos deuses vitoriosos, que ainda agora estremecem de tempos em tempos com as convulsões de seus membros poderosos. Digo que por si mesmos esses desejos encontrados na repressão têm origem na infância, como aprendemos com a investigação psicológica das neuroses.
Portanto, gostaria de retirar a observação feita antes de que não tem importância de onde se origina o desejo onírico, substituindo-o por o desejo manifesto no sonho deve ser do tipo infantil. No adulto, tem origem no inconsciente, ao passo que na criança, na qual ainda não há separação e censura entre o pré-consciente e o inconsciente, ou essas instâncias estão apenas em fase de formação, é um desejo não realizado e não reprimido vivido enquanto a pessoa estava acordada. Estou ciente de que essa concepção não pode ser demonstrada de maneira geral, mas ainda assim afirmo que muitas vezes pode ser demonstrada, mesmo quando não tenha sido sugerida, e não pode ser refutada de maneira geral. Os sentimentos e desejos que restam do estado de vigília consciente, portanto, são relegados ao pano de fundo da formação do sonho. No conteúdo onírico, eu lhes atribuí e atribuirei apenas a parte destinada ao material das sensações reais durante o sono. Se agora eu levar em conta essas outras estimulações psíquicas restantes do estado de vigília, que não são desejos, não me aterei àquilo mapeado para mim por essa linha de pensamento. Podemos ter êxito em concluir provisoriamente a soma da energia de nossos pensamentos quando acordados, resolvendo dormir. Dormirá bem quem puder fazer isso. Napoleão I tinha fama de ter sido exemplar nesse sentido, mas nem sempre conseguimos chegar lá ou o fazemos com repetição. Problemas pendentes, preocupações insistentes, impressões marcantes dão continuidade à atividade do pensamento, mesmo durante o sono, mantendo os processos psíquicos do sistema dominado pré-consciência. Os processos mentais que continuam durante o sono podem ser divididos nos seguintes grupos. Número 1. Aqueles não concluídos durante o dia por certas causas. Número 2. Os que ficaram inconclusos por paralisia temporária do nosso poder mental, quer dizer, não foram resolvidos. Número 3. Aqueles rejeitados e suprimidos durante o dia. A esses une-se um grupo poderoso, o número 4, formado por aqueles instigados do nosso inconsciente durante o dia pela atuação do pré-consciente. E, por fim, podemos acrescentar mais um grupo, que é o número 5, que consiste nas impressões indiferentes e, portanto, instáveis do dia. Não podemos subestimar as identidades psíquicas ou intensidades delas introduzidas no sono pelos resíduos das horas em que a pessoa está acordada, em especial os que emanam do grupo dos desejos não solucionados. Sem dúvida, essas estimulações continuam a buscar uma via de expressão durante a noite, e podemos presumir com igual certeza que o sono impossibilita a continuação habitual da estimulação no pré-consciente, assim como seu término quando se torna consciente, conforme podemos tomar consciência de nossos processos mentais, mesmo durante a noite, desde que não estejamos dormindo. Não me aventuro a afirmar qual mudança é produzida pelo sono no sistema pré-consciente, mas não há dúvida de que o caráter psicológico do sono é, em essência, decorrente da mudança de energia nesse próprio sistema, que também domina a abordagem e a motilidade, paralisada durante o sono. Em contrapartida, não parece haver nada de psicologia do sonho que corrobore a suposição de que o sono apenas produz mudanças secundárias nas condições do sistema inconsciente. Por isso, para a estimulação noturna da força, o único caminho que resta é o seguido pela estimulação de desejos advindos do inconsciente. Essa estimulação deve buscar reforço do inconsciente e seguir os desvios das estimulações inconscientes. Mas qual é a relação entre os resíduos pré-conscientes do dia e o sonho? Não há dúvida de que penetram abundantemente no sonho, que utilizam o conteúdo onírico para se intrometer na consciência, inclusive durante a noite. Aliás, de vez em quando, até dominam o conteúdo do sonho e o instigam a continuar o trabalho do dia. Também é certo de que resíduos do dia podem ter qualquer outro aspecto que não o de um desejo, mas é altamente instrutivo e até decisivo para a teoria da realização de um desejo ver que condições devem ser atendidas para que eles sejam recebidos no sonho. Retomemos um dos sonhos citados anteriormente como exemplo, a saber, o sonho de um meu amigo Otto, que parece exibir os sintomas do mal de Basedow. Ao longo do dia, a aparência de Otto me deixou preocupado, e essa preocupação, como tudo mais que se refere a ele, me afetou.
Também posso supor que esse sentimento permaneceu comigo durante o sono. Provavelmente eu estava ansioso para descobrir qual era o problema dele. À noite, minha preocupação encontrou no sonho uma via de expressão cujo conteúdo não só não fazia sentido, como não demonstrava nenhuma realização de desejo. Comecei, porém, a investigar a fonte dessa expressão incongruente de solicitude que senti durante o dia e a análise revelou nessa ligação. Identifiquei meu amigo Otto com um certo Barão L e eu mesmo com o professor R. Havia apenas uma explicação para eu me sentir impelido a escolher, de forma precisa, essa substituição para o pensamento do dia. Devo ter sido sempre preparado inconscientemente a me identificar com o professor R, pois isso significava a realização de um dos desejos infantis e morais, a saber, o de me tornar grande. Ideias repugnantes relacionadas ao meu amigo, certamente repudiadas enquanto estive acordado, aproveitaram a oportunidade de se intrometer no sonho, mas a preocupação vivida ao longo do dia também encontrou uma forma de se expressar no conteúdo do sonho, por meio da substituição. O pensamento do dia, que não era em si um desejo e sim uma preocupação, tinha de algum modo encontrado uma ligação com o desejo infantil, agora inconsciente e suprimido, que então o autorizou, embora adequadamente preparado, a se originar na consciência. Originar aqui, entre aspas. Quanto mais dominante a preocupação, mais forte deve ser a ligação a ser estabelecida entre o conteúdo do desejo e da preocupação. Não precisa haver ligação, assim como tampouco havia em qualquer um dos exemplos. Agora, podemos definir com exatidão o significado do desejo inconsciente para o sonho. Pode-se admitir que há toda uma categoria de sonhos em que a estimulação tem origem, predominantemente ou até de forma exclusiva, nos resíduos da vida diária. Acredito que até meu desejo predileto de me tornar em algum momento futuro um professor extraordinário teria me permitido cair no sono tranquilo daquela noite se a preocupação com a saúde de meu amigo não estivesse ainda ativa. Todavia, só essa preocupação não teria produzido um sonho. O motivo gerador necessário ao sonho tinha de ser dado por um desejo, e foi tarefa da preocupação obter para si mesma esse desejo gerador do sonho. Em termos metafóricos, é bem possível que um pensamento do dia faça o papel do empreiteiro, ou seja, do empreendedor no sonho. Mas é sabido que qualquer que seja a ideia que o empreiteiro tenha em mente, e por mais que deseje colocá-la em prática, ele não consegue realizar nada sem capital. Deve contar com um investidor para cobrir as despesas necessárias, e esse investidor que contribui com o dispêndio psíquico para o sonho é invariável e indiscutivelmente um desejo vindo do inconsciente, seja qual for a natureza do pensamento havido durante as horas de vigília. Em outros casos, o próprio investidor é o empreiteiro do sonho. Isso, inclusive, parece ser o mais comum. O desejo ou um desejo inconsciente é produzido pelo trabalho do dia, o qual, por sua vez, cria o sonho. Além disso, os processos oníricos correm paralelos a todas as outras possibilidades da relação econômica usada aqui como ilustração. Desse modo, o empreendedor pode contribuir ele mesmo com algum capital. Diversos empreendedores podem buscar a ajuda do mesmo investidor ou vários investidores podem fornecer juntos o capital de que o empreendedor precisa. Com isso, há sonhos produzidos por mais de um desejo onírico, além de muitas variações similares que rapidamente podem ser transferidas e não são muito importantes para nós. O que deixamos inconcluso nesta discussão sobre o desejo onírico poderemos desenvolver mais adiante. O tertio comparations, em latim, que acabamos de utilizar nas comparações, isto é, a soma colocada à nossa disposição na proporção correta, admite aplicação ainda mais firmada e refinada para ilustrar a estrutura do sonho. Na maioria dos sonhos, podemos reconhecer um centro dotado de intensidade perceptível. Habitualmente, essa é a representação direta da realização do desejo, pois, se desfizermos os deslocamentos do trabalho onírico por um processo de retrogressão, descobriremos que a intensidade psíquica dos elementos dos pensamentos oníricos será substituída pela intensidade perceptível dos elementos oníricos. Em geral, os elementos adjuntos à realização de um desejo não têm nada a ver com o sentido desse desejo, mas revelam-se provenientes de pensamentos dolorosos que se opõem ao desejo. No entanto, em razão da ligação frequentemente artificial com o elemento central,
adquiriram intensidade suficiente para lhes permitir chegar a uma expressão. Nesse sentido, a força da expressão da realização do desejo se difunde por certa esfera de associações, dentro da qual garante a expressão de dados e de todos os elementos, inclusive daqueles que por si mesmos são impotentes. Nos sonhos em que há vários desejos fortes, podemos prontamente separar uma das outras as esferas das realizações de desejos individuais. Assim, também as lacunas entre os sonhos podem ser explicadas, muitas vezes, como zonas limítrofes. Embora os comentários citados tenham limitado a sobremaneira a significação dos resíduos do dia para o sonho, valerá a pena dedicar-lhes alguma atenção, pois devem ser o ingrediente necessário na formação do sonho, na medida em que a experiência revela o fato surpreendente de que todo o conteúdo onírico mostra relação com alguma impressão de um dia recente, em geral do tipo mais indiferente. Até o momento, deixamos de enxergar qualquer necessidade para tal acréscimo ao enredo do sonho. Essa necessidade aparece apenas quando acompanhamos de perto o papel desempenhado pelo desejo inconsciente, buscando depois outras informações na psicologia das neuroses. Desse modo, aprendemos que a ideia inconsciente é, por si, totalmente incapaz de entrar no pré-consciente e só pode exercer influência nesse âmbito unindo-se a uma ideia inócua que já pertence ao pré-consciente, para a qual transfere sua intensidade e sob o qual se permite encobrir. Esse é o fato da transferência que serve de explicação para muitas ocorrências surpreendentemente da vida psíquica dos neuróticos. A ideia vinda do pré-consciente, que com isso herda imerecida abundância de intensidade, pode permanecer intacta pela transferência ou ser forçada a passar por alguma modificação por parte do conteúdo da ideia transferida. Espero que o leitor me perdoe a predileção por comparações com a vida cotidiana, mas sinto-me tentado a dizer que a relação existente para a ideia reprimida é similar à situação existente na Áustria para dentistas estadunidenses proibido de clinicar a menos que receba a permissão de um médico autorizado a usar seu nome na placa externa, o que atende aos requisitos legais. Além disso, como naturalmente não é o médico mais solicitado que estabelece esse tipo de aliança com dentistas, também na vida psíquica apenas são escolhidas para encobrir uma ideia reprimida as ideias conscientes ou pré-conscientes, que por si mesmas não atraíram muito a atenção em exercício do pré-consciente. O inconsciente enreda-se com suas associações, de preferência aquelas impressões e ideias do pré-consciente relegadas como indiferentes ou aquelas logo privadas de atenção por causa da rejeição. É uma tese conhecida proveniente dos estudos sobre a associação, confirmada por todas as experiências que as ideias que formaram associações íntimas numa direção assumem atitude quase negativa em relação a conjuntos inteiros de novas associações. Certa vez, tentei desenvolver uma teoria sobre a paralisia histérica com base nesse princípio. Se pensarmos que a mesma necessidade de transferência das ideias reprimidas que acabamos de identificar pela análise dos neuroses também influencia os sonhos, poderemos resolver de imediato dois enigmas relacionados a eles, a saber, que a análise de todo sonho mostra o entrelaçamento de uma impressão recente e que esse elemento recente é, no mais das vezes, de teor bastante indiferente. Podemos acrescentar o que aprendemos em outra parte sobre esses elementos recentes e indiferentes que, com frequência, entram no conteúdo do sonho como substitutos para pensamentos oníricos muito mais profundos. E isso pelo motivo adicional de assim serem menos a temer parte do Senhor resistente. No entanto, enquanto essa liberdade em relação à censura explica apenas a preferência por elementos triviais, a presença constante de elementos recentes indica o fato de haver necessidade de transferência. Os dois grupos de impressões satisfazem a demanda de repressão do material ainda isento de associações. As impressões indiferentes, porque não oferecem estímulos para associações extensas, e as recentes, porque não tiveram tempo suficiente para formar essas associações. Desse modo, vemos que os resíduos do dia, entre os quais podemos agora incluir as impressões indiferentes quando participam da formação do sonho, não só tomam emprestado do inconsciente o poder gerador à disposição do desejo reprimido, como também oferecem a ele algo indispensável, a saber, a vinculação necessária à transferência.
Se fôssemos tentados a nos aprofundar nos processos psíquicos, deveríamos primeiro lançar mais luz sobre a troca de emoções entre o pré-consciente e o inconsciente, processo a que somos, inclusive, instigados pelo estudo das psiconeuroses, ao passo que o sonho em si não oferece nenhuma assistência a respeito. Apenas mais um comentário sobre os resíduos do dia. Não há dúvida de que são os verdadeiros perturbadores do sono, não o sonho. Este, ao contrário, busca preservar o sono. Voltaremos a esse ponto mais adiante. Até aqui, discutimos o desejo onírico, podemos situá-lo na esfera do inconsciente e analisamos sua relação com resíduos do dia, os quais, por sua vez, podem ser desejos, emoções psíquicas de qualquer espécie ou tão somente impressões recentes. Desse modo, abrimos espaço para eventuais alegações que possam ser feitas a respeito da importância da atividade do pensamento consciente na formação do sonho, em todas as suas variações. Com base na série de nossos pensamentos, não nos seria de todo impossível explicar até mesmo aqueles casos extremos em que o sonho, como continuação do trabalho do dia que leva a algum problema sem solução a um final feliz, constitui exemplo cuja análise poderia revelar sua fonte em um desejo infantil ou reprimido que fornece essa aliança e o bem-sucedido fortalecimento do esforço da atividade pré-consciente. Porém, não nos aproximamos nem um pouco da solução do enigma. Por que o inconsciente fornece o poder gerador para a realização do desejo apenas durante o sono? A resposta a essa pergunta deve esclarecer a natureza psíquica dos desejos e será apresentada com a ajuda de um diagrama do aparato psíquico. Não temos dúvida de que, mesmo esse aparato alcançou a perfeição atual por meio do longo processo de desenvolvimento. Tentemos descrevê-lo tal como existia na fase inicial da atividade. Com base em suposições a serem confirmadas em outro momento, sabemos que, no princípio, o aparato dedicou-se a ficar tão distante de excitações quanto possível, e na primeira formação, portanto, o sistema tomou a forma de um aparato de reflexos que lhe permitia descarregar de pronto, por meio de tratos motores, qualquer estímulo sensorial externo que o atingisse. Todavia, essa função simples era perturbada pelas demandas da vida, que igualmente serviam de impulso para que o aparato continuasse se desenvolvendo. As demandas da vida manifestaram-se primeiro em forma de grandes necessidades físicas. A excitação provocada pela demanda interior busca um canal de saída de motilidade, que pode ser designada como mudanças internas, entre aspas, ou expressões da emoção, entre aspas também. A criança faminta chora ou se agita inutilmente, mas sua situação permanece inalterada, pois a excitação que procede de uma demanda interna requer não uma irrupção momentânea, mas uma força em ação contínua. A mudança só pode ocorrer se, de alguma maneira, for experimentada uma sensação de gratificação. No caso da criança faminta, ela deve ser provida por meio de ajuda externa, a fim de neutralizar a excitação interna. Um elemento constitutivo essencial dessa experiência é o aparecimento de certa percepção, comida no nosso exemplo, cuja imagem na memória permanece daí em diante associada ao traço de memória da excitação da demanda. Graças a essa ligação estabelecida, o próximo aparecimento dessa demanda resulta num sentimento psíquico que reativa da memória a imagem da primeira percepção e, com isso, reativa a primeira percepção em si, ou seja, de fato restabelece a situação da primeira gratificação. Chamamos esse sentimento de desejo. O reaparecimento dessa percepção constitui a realização do desejo, e a plena retomada da percepção pela excitação da demanda constitui o caminho mais rápido para a realização do desejo. Podemos supor uma condição primitiva do aparato psíquico, em que esse caminho é realmente percorrido, ou seja, o desejo se funde, em suma, em uma alucinação. Portanto, a primeira atividade psíquica almeja uma identidade de percepção, quer dizer, almeja a repetida ou a repetição daquela percepção ligada à satisfação da demanda. A vida mental primitiva deve ter sido transformada por uma amarga experiência prática em uma atividade secundária mais conveniente.
A definição da percepção da identidade no curto trajeto regressivo dentro do aparato não leva consigo, em outro sentido, o resultado que inevitavelmente se segue à retomada da mesma percepção quando ocorre de fora. A gratificação não acontece e a demanda continua. A fim de equalizar a soma externa de energia com a interna, esta deve ser mantida continuamente, tal qual ocorre de fato nas psicoses alucinatórias e nos delírios de fome que exaurem a capacidade psíquica no apego ao objeto desejado. Para tornar mais apropriado o uso da força psíquica, faz-se necessário inibir a regressão total a fim de impedir que se estenda para além da imagem da memória, de onde pode escolher outros caminhos que termine levando à definição da identidade desejável proveniente do mundo externo. Essa inibição e o consequente desvio para longe da excitação tornam-se a tarefa de um segundo sistema que domina a motilidade voluntária, a saber, por meio de cuja atividade o dispêndio de motilidade se dedica agora aos propósitos outrora evocados. Porém, toda essa complexa atividade mental, que se desenrola desde a imagem da memória até a definição da identidade da percepção procedente do mundo externo, representa apenas um desvio imposto à realização do desejo pela experiência. De fato, pensar não é nada mais que um equivalente do desejo alucinatório. E se o sonho pode ser chamado de realização do desejo, isso se torna evidente, pois nada além de um desejo pode impelir nosso aparato psíquico de agir. O sonho que, ao realizar o desejo, toma o caminho regressivo curto, nos preserva, desse modo, apenas um exemplo da forma primária do aparato psíquico abandonado como inconveniente. O que antes dominava no estado de vigília, quando a vida psíquica ainda era jovem e despreparada, parece ter sido banido no sono, assim como vemos nos quartos de brinquedos o arco e a flecha, armas primitivas descartadas pela humanidade evoluída. O sonho é um fragmento da vida psíquica infantil abandonada. Nas psicoses, esses modos de operação do aparato psíquico, em geral, suprimidos quando a pessoa está acordada, se reafirmam e então traem sua incapacidade de satisfazer as nossas demandas no mundo externo. É evidente que os sentimentos de desejos inconscientes buscam se reafirmar também durante o dia, e os fatos da transferência e das psicoses nos ensinam que tentam penetrar na consciência e dominar a mortalidade por meio do acesso que leva ao sistema pré-consciente. Portanto, é o sensor presente entre o inconsciente e o pré-consciente, cuja existência somos forçados a supor pelos sonhos, que devemos reconhecer e honrar como o guardião da saúde psíquica. Todavia, não é por descuido que esse guardião diminui a vigilância durante o sono e permite que as emoções suprimidas do inconsciente se expressem, o que possibilita a regressão alucinatória. Pense que não, pois, quando o guardião crítico vai descansar, e temos provas de que seu sono não é profundo, ele se incumbe de fechar o acesso à motilidade. Sejam quais forem os sentimentos do inconsciente inibido que possam invadir a cena, não carecem de interferência, já que permanecem inócuos porque são incapazes de pôr em movimento o aparato motor, o único que pode exercer influência modificadora do mundo externo. O sono garante a segurança da fortaleza sob guarda. As condições são menos nocivas quando acontece um deslocamento de forças não por intermédio da diminuição noturna das operações do sensor crítico, mas em razão de seu enfraquecimento psicológico. O guardião, então, é subjugado e as excitações inconscientes dominam o pré-consciente. Desse modo, elas dominam nossa fala e nossos atos, ou impõem a regressão alucinatória e, assim, governam o aparato não construído para elas graças à atração exercida pelas recepções e pelas percepções sobre a distribuição da nossa própria energia psíquica. Chamamos essa condição de psicose. Estamos agora na melhor posição para completar nossa construção psicológica, interrompida pela introdução de dois sistemas, o inconsciente e o pré-consciente. No entanto, ainda temos amplos motivos para nos dedicar mais um pouco a considerar o desejo como a única força geradora do sonho. Explicamos que a razão pela qual o sonho, em todos os casos, é a realização de um desejo é o fato de ele ser um produto do inconsciente que não tem outras forças à disposição além do sentimento desejo.
Se por um momento mais nos valermos do direito de extrair da interpretação dos sonhos especulações psicológicas tão rebuscadas, temos a obrigação de demonstrar que já estamos estabelecendo possivelmente uma relação do sonho com outras estruturas psíquicas. Se há um sistema do inconsciente ou algo suficientemente análogo a ele para os propósitos da nossa discussão, o sonho não pode ser sua única manifestação. Todo sonho pode ser a realização de desejos, mas deve haver outras formas anormais de realização de desejos além dos sonhos. Aliás, a teoria de todos os sintomas psiconeuróticos culmina com a proposta de que também eles devem ser entendidos como realizações de desejos do inconsciente. Nossa explicação torna o sonho apenas o primeiro membro de um grupo de grande importância para a psiquiatria. Entendê-lo significa a solução da parte puramente psicológica do problema psiquiátrico. No entanto, outros membros do grupo de realização de desejos, os sintomas histéricos, por exemplo, evidenciam uma qualidade essencial que até aqui não consegui encontrar nos sonhos. Com isso, baseando-nos nas investigações frequentemente mencionadas neste tratado, sei que a formação de um sintoma histérico necessita da combinação de ambas as vertentes de nossa vida psíquica. O sintoma não é tão somente a expressão de um desejo inconsciente realizado, mas deve ser acompanhado de outro desejo do pré-consciente satisfeito pelo mesmo sintoma. Com isso, um sintoma ou o sintoma é, no mínimo, duplamente determinado, cada vez por um dos sistemas conflitantes. Tal qual nos sonhos, não há limite para outras sobre ou sobredeterminações. A meu ver, a determinação que não deriva do inconsciente é invariavelmente uma linha de pensamento numa reação contrária ao desejo inconsciente. Por exemplo, a autopunição. Portanto, posso dizer de forma geral que um sintoma histérico tem origem apenas quando duas realizações de desejo contrastantes, cuja fonte são sistemas psíquicos diferentes, conseguem se combinar numa única expressão. Compare com minha mais recente formulação sobre a origem dos sintomas histéricos no tratado publicado. Exemplos sobre esse ponto seriam de pouco valor, já que apenas uma completa explicação das complicações entre questão seria convincente. Assim, contendo-me com minha mera afirmação e cito um exemplo, não para convencer, mas para explicar. O vômito histérico de uma paciente mostrou ser, por um lado, a realização de uma fantasia inconsciente de seus tempos de puberdade, segundo a qual ela poderia ficar grávida com frequência e ter inúmeros filhos. Subconsequentemente, essa fantasia se uniu ao desejo de que ela poderia tê-los de tantos homens quanto possível. Contra esse desejo imoderado surgiu um poderoso impulso defensivo. Mas, como vomitar poderia comprometer a beleza e o corpo da paciente a ponto de ela não ser mais tão desejável sob a ótica masculina, o sintoma era compatível com a tendência punitiva de seus pensamentos. Assim, sendo admissível por ambos os lados, teve permissão para se tornar realidade. Esse é o mesmo tipo de consentimento para a realização de desejo que a rainha das Partas escolheu para o triúviro. Acreditando que ele compreendera sua companhia ou sua campanha movido pela cobiça por ouro, ela fez com que o ouro derretido fosse despejado na garganta do cadáver. Agora tens aquilo pelo que tanto ansiaste. Até o momento, sabemos apenas que o sonho expressa a realização de um desejo do inconsciente, e aparentemente o pré-consciente dominante o permite só depois de ter sido submetido a alguma distorção. De fato, não estamos em condição de demonstrar com regularidade uma linha de pensamento antagônica ao desejo onírico realizado no sonho, como na contraparte. Apenas apenas de vez em quando encontramos nos sonhos traços de formação reativa. Por exemplo, a ternura pelo amigo R, no sonho do tio, mas a contribuição do pré-consciente ausente aqui pode ser encontrada em outro lugar. Embora o sistema dominante tenha retirado o desejo de dormir, o sonho pode dar expressão em múltiplas distorções a um desejo do inconsciente, realizando esse desejo por meio da produção das mudanças necessárias de energia do aparato psíquico, com o que pode finalmente retê-lo por toda a duração do sono.
O desejo persistente de dormir por parte do pré-consciente facilita, em geral, a formação do sonho. Se temos o sonho do pai que, por um facho de luz vindo da câmara mortuária, chegou à conclusão de que o corpo estava pegando fogo, mostramos que uma das forças psíquicas decisivas para fazer o pai chegar a essa conclusão, em vez de se deixar acordar pelo facho de luz, foi o desejo de prolongar por um momento a vida da criança vista no sonho. O momento subjacente é que o sonho continue, senão tenho que acordar. O que vale para esse sonho é válido para todos os demais. O desejo de dormir dá apoio ao desejo inconsciente. Relatamos sonhos que aparentemente eram de convivência ou de conveniência, mas, para falar a verdade, todos os sonhos podem reivindicar a mesma descrição. A eficácia do desejo de continuar dormindo é mais facilmente reconhecida nos devaneios, que são sonhos acordados, que transformam o estímulo sensorial objetivo de maneira a torná-lo compatível com a continuação do sono. O devaneio entrelaça esse estímulo com o sonho a fim de privá-lo de toda a condição de servir como aviso do mundo externo. No entanto, o desejo de continuar dormindo também deve participar da formação de todos os outros sonhos que possam perturbar o sono apenas por motivos internos. Ora, continue dormindo, é só um sonho. Em muitos casos, a sugestão do pré-consciente para a consciência, quando o sonho vai muito longe, também descreve, de maneira geral, a atitude da nossa atividade psíquica dominante em relatar ou em relação ao sonho, embora o pensamento continue tácito. Devo chegar à conclusão de que, ao longo do nosso sono inteiro, estamos tão seguros de que sonhamos quanto de que estamos dormindo. Somos instigados a desconsiderar a objeção levantada contra a conclusão de que nossa consciência nunca é dirigida a um conhecimento do sono e que se dirige a um conhecimento do sonho somente em ocasiões especiais, quando o sensor é inesperadamente surpreendido. Contra essa objeção, podemos dizer que há pessoas totalmente conscientes de que dormem e sonham, aparentemente dotadas da faculdade consciente de guiar a vida onírica. Quando o sonho toma um curso que deixa um desses pensamentos ou um desses sonhadores insatisfeito, ele o interrompe sem acordar e o retoma depois, a fim de dar-lhe continuidade com outro rumo, como o autor popular que, atendendo a pedidos, dá um final mais feliz ao seu trabalho. Ou em outro momento, se o sonho o coloca numa situação sexualmente excitante, pensa enquanto dorme. Não me interessa continuar esse sonho e me esgotar com uma poluição. Prefiro retê-la em favor de uma situação real.